de se tornar mais vivo, de ser ativo, de ser intenso, de ser despertado, de ser fervoroso no espírito. Imagina alguém que entra no santuário. Quando vem ao santuário, se vem para que se preste um culto a Deus. Se vem para ouvir Deus falar e para falar com Deus. Se vem para se experimentar, se sentir a presença do Senhor. E se nada disto acontecer, como fica esta pessoa? Seguramente, quando nós estamos, sobretudo na casa de Deus, nós queremos sentir a sua presença, se alegrar, dar glória a Deus e aleluia, não aquele glória mecanizado, mas aquele glória que parte do nosso homem interior, pela projeção da palavra que vem de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia. Romanos 12, 11 ao 15, por favor, me acompanhe nessa leitura. Capítulo 12, 11. Paulo escreveu à igreja ali em Roma, dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, não seja vagarosos. Hoje a gente diz, não seja devagar, não é? Sede fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Versículo 12, a igreja. Perseverai e paciente na tribulação. Tem pessoas que não aguentam pressão, não é, irmãos? Tem pessoas, por qualquer coisa, deixa o caminho. Entristece o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai em oração. Na verdade, o que está faltando mesmo para que este avivamento venha é a oração. Precisamos sim orar diligentemente. Versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que? Abençoai aos que? Abençoai e não amaldiçoeis. Será que você está abençoando aquelas pessoas que estão lhe perseguindo? Será que você está abençoando aquelas pessoas que estão querendo passar você para trás? Será que você está abençoando aquelas pessoas que estão lhe fazendo mal? Eu vou explicar por que nós devemos fazer assim, proceder desta forma que Paulo está ensinando. Porque o mesmo Paulo diz que a nossa luta, nós temos uma luta constante e diária, e a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades das regiões celestiais. Ora, quando há um levante, quando alguém se projeta contra você, você não vai revidar na altura que esta pessoa se projetou contra você. Por quê? Porque o Espírito Santo em você vai lhe tornar sensível e você vai perceber que não é aquela pessoa que quer lhe fazer mal, é o que está por trás dela. E quem está por trás dela? É o inimigo da sua alma, é o diabo, que ele veio com a missão: matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Pastor, e o que é que eu devo fazer? Orar para que Jesus transforme esta pessoa, orar para que o Senhor mude a visão dessa pessoa, orar para que o Senhor
converta esta pessoa, aleluia, e uma vez ela convertido, em vez de ser o seu ou sua inimiga, vai ser o seu amigo, a sua amiga. Por quê? Porque Cristo entrou na sua vida, graças à batalha que você venceu, através dos joelhos. Versículo 15, alegrai-vos com os que se, e chorai com os que choram. Isto é preâmbulo, irmãos. Então, isto é a visão direcionada ao avivamento, tá certo? Quando uma igreja se prepara para o avivamento, eu disse o quê? Quando a igreja se prepara para o avivamento, ela precisa fazer um exame introspectivo. Ela precisa fazer um exame introspectivo. O que é isto? Vamos citar o exemplo de Jesus. Em Cesareia de Filipe, Jesus chamou seus discípulos e perguntou para eles: o que os homens estão falando, estão dizendo acerca do Filho do Homem? Ele estava preocupado com a opinião pública, o que é que as pessoas estavam dizendo dele. Então, ora, se Jesus se preocupou em saber a opinião das pessoas em relação a ele, e nós, porventura, não precisamos nos preocupar, era para que ele pudesse ter o quê? Um laudo do que realmente ele estava representando como luz do mundo e sal na terra. E os discípulos disseram: olha, um diz que tu é Elias, outro que tu és o João Batista e Jeremias. Jesus ouviu a opinião deles, diz: bom, eu não estou mal na fita não, né? Estão me comparando com Elias, o homem que faz descer fogo do céu, João Batista, o grande pregador de avivamento, aleluia. Mas volta-se para os discípulos: e vocês? Que dizem que eu sou? E eles não tiveram uma resposta satisfatória. A resposta dada foi por Pedro, mas por divina revelação, que o Espírito se apoderou dele e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Então, amados irmãos, Israel precisava de um avivamento. Sim, precisava. Por que precisava de um avivamento? Porque eles estavam ruins politicamente, eles estavam ruins religiosamente, eles estavam péssimos como a nação, eles estavam corrompidos, eles estavam em desobediência e eles ainda estavam longe de estar no centro da vontade de Deus. Estavam perdidos dentro da sua própria nação. E o que aconteceu? Deus levantou Samuel para revelar. Deus levantou Samuel para quê, irmãos? Para revelar a necessidade de uma renovação espiritual. Ou seja, Deus mostrou o caminho para um avivamento. Deus estava dizendo através do profeta: olha, vocês não estão bem politicamente, socialmente, economicamente, as coisas estão dando tudo errado. Então vocês precisam de um avivamento, vocês precisam acordar para a realidade que vocês estão vivendo e não entenderam por que estão sofrendo todas estas coisas. Você já pensou? Tudo que você faz dá errado. Aí alguém, os supersticiosos, diz: é um azar terrível. Não, irmão, não é azar, nem é sorte. Glória a Deus. É posicionamento frente à palavra de Deus. Posicionamento diante de Deus. Glória a Deus.
Então vamos entender sobre o que Deus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que para que eles experimentassem um avivamento, eles precisavam, em primeiro lugar, de um arrependimento sincero. Diga arrependimento sincero. Arrependimento sincero aqui nesta revelação significava exatamente um reconhecimento. Reconhecimento do quê? Que tudo quanto eles estavam passando era uma consequência dos seus próprios erros. Enquanto o povo de Deus não reconhecia os seus próprios erros, as coisas iam de mal a pior. Não é diferente hoje. Precisamos sim reconhecer os nossos erros. Vamos ver Salmo 51, versículo 12. Aleluia. Aleluia. Salmo 51, versículo 12. O que é que está escrito? Torna-me a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Salmo 51, versículo 12. Estas palavras foram proferidas por Davi. Ele disse também no mesmo salmo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando foi que ele disse isto? Quando ele foi visitado pelo profeta Natã. Natã o visitou. Ele foi enviado por Deus. Segundo Samuel 12, por favor. Segundo Samuel 12, versículo 1 ao 15. Segundo Samuel 12, 12. Eu quero que você acompanhe esse texto. Veja só, no versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Quem enviou Natã a Davi? Deus. Por que Deus enviou Natã a Davi? Porque a mente de Davi estava cauterizada. Ele tinha cometido um adultério e ele tinha cometido um assassinato hediondo, mas fez de conta que estava tudo bem e que nada tinha acontecido. Continuou como rei, continuou com a coroa na cabeça, continuou de vestes reais, porém não tinha mais a alegria da salvação, ou seja, a presença de Deus não era mais com a sua vida. Aleluia. Mas ele não se dava conta disto. E o que foi que Deus fez? Por amor a Davi, que era segundo o seu coração, ele levanta Natã, envia a Davi, e ao chegar diante de Davi, Natã conta-lhe uma parábola, e ele diz: Davi, numa cidade havia um homem rico e outro muito pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos. Era apenas uma. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante o que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto.
E Natã disse: Davi, este homem é você. E quando ele disse isso, Davi caiu em si. No versículo 13, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse para ele: o Senhor transpassou o seu pecado, não morrerás. Ou seja, o teu arrependimento levou você a de Deus receber o perdão. Deus vai usar de misericórdia com você. Meus amados irmãos, em fase das consequências graves do pecado, o povo escolheu e abraçou a ideia da necessidade de serem restaurados por Deus. Mas, pastor, o que realmente estava acontecendo com Israel? Vamos começar na casa de Eli, que era sacerdote, e os seus filhos sacerdotes com ele, aleluia. Porém, os filhos de Eli, 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não reconheciam o Senhor. Ora, irmãos, eles estavam no altar da casa de Deus, mas eram filhos de Belial. Ou seja, não temiam a Deus, não serviam a Deus, e ainda contra Deus pecava grandemente. E isto acontecia, e o sacerdote o que fazia? Nada, nada. Só dizia: meus filhos, vejam o que o povo está dizendo de vocês. Veja isso aí. Em outras palavras, ele tirou a mão dos filhos dele. Ele não entrou com providência, ele não entrou com juízo, aleluia, ele foi omisso, glória a Deus, pecou tanto quanto os filhos. E agora, meus amados irmãos, Deus levanta um profeta. 1 Samuel 2:27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, que foi que o homem de Deus disse? Assim, igreja, perguntou o profeta, aleluia, versículo 34, profeta de novo: isto te será por, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão num só dia. Isso era o sinal. Por quê? Porque eles estavam pecando dentro de casa, da igreja, do santuário, e ele não tomava providência, e ele continuava pecando, tomando o que era sagrado indevidamente, sem queimar a gordura, porque a gordura era queimada ao Senhor, se prostituindo com as mulheres que estavam do templo, e nada era feito. E por isso o mal entrou em toda a nação. O mal entrou em Israel. E Deus fez o quê? Deus julgou Israel. Através de quem? Dos filisteus. É muito importante que a gente possa fazer um exame, uma análise do mal que nos sobrevém. A raiz, a razão, o porquê. Aleluia. E claro, o porquê era resposta ao pecado de Ofni e de Finéias. Então levantou quem? Deus. Permitiu, Deus não dá, permitiu o mal através dos filisteus, que fez guerra contra Israel, e naquela guerra prevaleceu os filisteus. Mas eles ainda tiveram a cara de pau de questionar por
porque os filisteus nos venceram. O pecado, irmão, tira força, enfraquece, afasta a pessoa de Deus. Deus tira o muro de proteção. Então, em face destas consequências graves do pecado, o povo agora, depois de duas coisas graves ter acontecido. A primeira foi que eles perderam a guerra contra os filisteus. A segunda foi porque a arca da aliança foi levada. A arca da aliança era o símbolo nacional de Israel, mas muito mais do que aquilo, simbolizava a presença de Deus. Tanto que, quando eles foram à guerra contra os filisteus, eles não levaram a arca, eles não consultaram a Deus. Imagine, irmão, eles estavam sem o menor temor a Deus. Eles estavam sem espiritualidade nenhuma. Imagina você ir para uma guerra sem consultar a Deus. Imagina você ir para uma guerra sem orar ao Senhor. Foi o que eles fizeram. Confiando em quem? Neles mesmos, no seu exército. Glória a Deus. Mas você e Deus é a maioria absoluta. E você sem Deus pode estar com um exército. Você não é nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eles precisavam de um avivamento. Mas esse avivamento não viria enquanto eles não se arrependessem dos seus pecados. Aleluia. O arrependimento sincero, ele envolve abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Isto é um avivamento sincero. É quando você abandona, não, você fazia, não, eu a partir de hoje não farei mais, porque isto Deus não está querendo, não está aprovando. Provérbios 28, 13 e 14, por favor. Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3, igreja. Está lá na... O quem cobre as suas transgressões... Quem confessa e deixa. Glória a Deus. Quando eles se deram conta da gravidade, era tarde demais. Porque foi no campo de batalha, na primeira batalha que eles perderam, que eles se lembraram da arca. Ou seja, eles haviam se esquecido de Deus. Todas as vezes que você entra por um caminho tortuoso, um atalho, um caminho errado, um caminho fora da vontade de Deus, todas as vezes que isso acontece, aleluia, é porque você se esqueceu do Senhor. Você não lembrou do Senhor. Aleluia. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu, para não contra ti. Eles haviam esquecido, mas lá eles lembraram pela derrota. Aí ele diz: manda trazer a arca. Quando a arca chegou, o povo fez aquele alvoroço, pularam, gritaram, foi um barulhão tremendo, que os filisteus se assustaram do outro lado. Disseram: agora chegou o Deus deles, e agora estamos perdidos. Só que apareceu alguém e disse: não, vamos assim mesmo, vamos continuar a batalha, vamos enfrentá-lo. Aleluia. Por quê? Porque chegou a arca, mas o Deus da arca não estava nela. Aleluia. Meus amados irmãos, barulho é barulho, poder de Deus é poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas que faz muito barulho, mas sem nenhum poder. Tem pessoas que faz coisas mirabolantes, sobretudo em movimentos festivos, mas quando passa o movimento, volta a ser aquela pessoa tão natural quanto era, cometendo os mesmos pecados e os mesmos erros. Aí eu pergunto: e onde está aquela graça, aquele poder? Não está. Por quê? Porque está
fora da vontade de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa para você experimentar um avivamento é você se arrepender dos seus pecados. Arrependimento sincero, que você se converta verdadeiramente ao Senhor. Segundo lugar, é você assumir um compromisso de sacrifício. Eu disse um compromisso de sacrifício. Primeiro você reconhece: errei, pequei, não quero continuar desta forma, preciso de um avivamento. Aí o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Em segundo lugar, você precisa fazer um sacrifício. Versículo 7 e 10. 7, versículo 7 do capítulo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Eles tiveram medo. Amém? Eles tiveram medo dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel, disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Preste atenção. Os filhos de Israel disseram a Samuel o quê? Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Nem eles mesmos acreditavam nas suas orações. Mas sabendo ele quem era Samuel, a unção de Deus que estava sobre ele, então ele pediu que Samuel intercedesse. Então Samuel tomou um cordeiro, diga um cordeiro, tipifica Jesus, que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Nós não gostamos, eu disse, do que não gostamos? De quando somos confrontados pela palavra de Deus. Nós não gostamos quando somos confrontados acerca de fazer sacrifício ao Senhor, de proclamar dia de jejum, de proclamar dia de oração, glória a Deus, de proclamar estudo da palavra de Deus. Então nós não gostamos disso. Exemplo: quantos anos você tem de crente? Não precisa dizer, você responde ao seu homem interior: quantos anos você tem de crente? Ah, pastor, eu já tenho 10 anos. Oh, que maravilha. 10 anos andando com Jesus, já sabe tudo sobre Jesus. Já leu a Bíblia toda? Nenhuma vez. Ah, então não conhece Jesus ainda. Tem uma pálida ideia. Glória a Deus. Porque a revelação está aqui. Então não gostamos de sacrifício. Olha, irmão, a nação de Israel está sendo derrotada pelos filisteus. E agora? Agora vamos fazer um sacrifício a Deus. Vamos imolar um cordeiro. Vamos proclamar um jejum. E vamos orar até que Deus dê vitória. Deixa de lado Israel. Será que o Brasil hoje não está nessa mesma situação? E o que você está fazendo? Ah, pastor, não tem nada a ver com isso. Claro que você tem. Claro que todo judeu tem a ver com aquilo. Claro que todo brasileiro tem a ver com o que está acontecendo. Mas o que você está fazendo? Aleluia.
Vamos fazer o sacrifício ou não vamos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o compromisso, amados irmãos, era muito grande. Mas o povo estava longe de uma realidade divina. Por isso, fala com Samuel para Samuel interceder. Samuel conhecia o caminho do avivamento, o arrependimento e o compromisso de sacrifício. Aleluia. Então, quando ele apresenta o cordeiro, a Bíblia diz que ele ora, sacrifica o cordeiro e Deus deu ouvidos. Versículo 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E o que aconteceu? Versículo 10. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O que aconteceu depois do sacrifício? Trovejou o Senhor com grande trovoada sobre os filisteus, os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E agora eles começaram a perseguir. O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando sacrificamos ao Senhor, quando apresentamos ao Senhor uma necessidade, Deus não apenas ouve, mas Ele ouve e Ele atende. Aleluia. E a nossa luta não é contra carne e sangue. E quem deu a vitória? O próprio Deus. Deus trovejou e soterrou todo o exército dos seus inimigos. Glória a Deus. É o sacrifício, irmãos, que prepara os nossos corações para ouvir Deus e as nossas vidas para receber o seu toque, ou seja, a experiência espiritual. E nós temos isso lá no Vaú de Jaboque, quando Jacó voltava para sua casa, segundo uma promessa. Ele lutou com o anjo até a alva do dia. Oh, aleluia! E Deus lhe mudou a natureza. Ele entrou Jacó, mas saiu Israel pronto para a vitória. Agora, preste atenção. Samuel orou, mas disse a eles que eles tinham que tirar das suas casas, do meio, tinham que abandonar a idolatria e submeter suas vidas ao Senhor. Glória a Deus. Escute aqui, versículo 9. Trovejou o Senhor, versículo 10, versículo 11. Saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome Ebenezer, porque disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, amados, eles naquele dia que se arrependeram, que fizeram sacrifício a Deus e oraram, eles experimentaram um grande avivamento e Deus deu vitória sobre todos os seus inimigos. Eu disse,
todos os seus inimigos. Se você quer que Deus lhe dê vitória sobre teus inimigos, aleluia, você tem que seguir este mesmo caminho que Israel seguiu, aleluia. Você tem que se arrepender de todas as coisas erradas que você está fazendo e não fazer mais. Você tem que assumir um compromisso com Deus e sacrificar ao Senhor em oração, em jejum, enfim, você precisa fazer isso. E, por último, você tem que tirar da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você ainda não sabe, você pede a Deus: Senhor, me mostre tudo em mim que está desagradando a Ti. Agora só peça se você estiver disposta a abandonar. Se você não tiver, não adianta, porque Deus não é criança. Então, para o avivamento ainda é exigido uma ação significativa, uma atitude. O crente precisa ter atitude pelas quais Deus seja glorificado. Não adianta você estar dizendo, falando, mas se você não toma uma atitude. Não, precisa tomar uma atitude, aleluia. Apesar do medo que o povo estava sentindo, mas eles estavam dispostos a confiar em Deus e agir com base nesta confiança. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, ele disse: posso, aleluia. Posso o que, Paulo? Todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece. O apóstolo João diz: o que está em mim é maior do que o que está no mundo. E no versículo 5 e 4 ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Escute, Deus te chamou para você avançar. Deus te chamou para que você pudesse ir à luta, crendo que é do Senhor que vem a tua vitória, aleluia, amém, amém, irmãos. Hoje eu e você, nós temos muitos desafios diante de nós. Quem não tem desafios? Porém, de uma coisa você precisa ter fé. De uma coisa você precisa acreditar na tua vitória, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Os desafios são muitos, desafios no campo emocional, desafio na família, desafios financeiros, sentimentais. Quantas pessoas que estão na igreja nesta noite, mas tem uma filha, tem um filho que está lá no mundo perdido. Quantas esposas estão aqui que os maridos estão no álcool? Glória a Deus. Isso são desafios que precisam sim serem vencidos, mas nós só conseguiremos vencer estes desafios se Deus for conosco. E Deus só será conosco quando nós for com Ele, aleluia. Eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo, aleluia. Se você me deixar, diz o Senhor, eu também te deixarei. A escolha é sua, não é de Deus. A escolha de Deus é vitória. A escolha de Deus é a certa, mas você é quem precisa decidir a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer seguir. Servir e servir deve ser o seu objetivo, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então corra com perseverança, aleluia, a carreira que está proposta, olhando para Jesus, amém. E agora eu lembrei, eu agora achei o texto que eu estava procurando, capítulo 7, versículo 3, por favor, vejam aí para mim. A igreja, 3,
7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: foi que Samuel disse: todo o vosso coração, número 1, se converter ao Senhor. Número 2, tirar os deuses estranhos, tirar os astarotes, preparar o coração ao Senhor e servir a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. E os filhos de Israel, eles tiraram tudo. Eu disse, tiraram tudo, porque eles não queriam mais viver uma vida de derrota. Eles queriam viver uma vida de vitória. E eles sabiam que eles não conseguiriam viver uma vida de vitória se Deus não fosse com eles. E eles sabiam que Deus não seria com eles se eles permanecessem com os ídolos dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. A idolatria escraviza, mata, destrói. Mas nós adoramos ao único Deus que é Senhor. Eu disse Senhor, Senhor nos céus, Senhor na terra e embaixo da terra, Senhor desta igreja, Senhor das nossas vidas. Aleluia. Meus amados irmãos, desde o princípio que tem havido guerras no mundo físico, material e no mundo espiritual. E nós, como povo de Deus, somos os alvos de todos os inimigos de Deus. Por isso, a nossa aliança, eu falei de aliança. Aliança simboliza conserto. O nosso conserto, a nossa aliança, ela é com o Senhor. A arca era o símbolo desta aliança, e ela estava em Israel, mas por conta do pecado, ela foi levada de Israel. E sabe quantos anos aquele povo ficou sem a arca? 20 anos. Pense, 20 anos sem a presença de Deus. Pastor, e como eles viviam? Naturalmente. Um crente sem a presença de Deus, ele pode continuar na igreja sem nenhum problema. Pode, sem nenhum problema, porém de forma natural. Ele não tem aquelas experiências espirituais que Deus quer que ele viva diariamente, não apenas na igreja, na casa dele, no trabalho, aleluia. Ele não tem aquela ousadia, ele não tem aquela autoridade, aleluia. Imagina você estar no ambiente de trabalho e de repente, um funcionário da mesma empresa ou um cliente, o demônio entra nele, e eu pergunto, o que é que você faz na hora? Se sair na carreira é feio. Glória a Deus. E se for para cima, sem autoridade, fica mais feio ainda. Aleluia. Pode sim. Aleluia. E agora, pastor? Agora você renova com Deus a sua aliança e experimenta um avivamento do Senhor. Glória a Deus. É de um avivamento que esta igreja está precisando. É de um avivamento que nós estamos precisando para impactar Rio Largo. É de um avivamento que nós estamos precisando para sair às ruas, sair à feira. Aleluia. No domingo de manhã nós estamos aqui ao lado, pregando a palavra, distribuindo folheto, cantando. Aleluia. Mas só vai lá quem tem uma vida avivada. Quem ama as almas,
quem tem disposição para servir ao Senhor, aleluia. Não estou falando daqueles que no domingo pela manhã estão trabalhando, não, estou falando daquele que passa a manhã do domingo toda na cama, e outros, pior ainda, vai para a beira da praia tirar a roupa. Aleluia. De quem era aquele povo? De Deus. E onde estava Deus? No mesmo lugar. E fazendo o quê? Olhando para ele. E por que Deus não pelejou por eles? Porque eles não eram dignos que Deus pelejasse por eles. Eles estavam em falta perante Deus. Aleluia. E naquela derrota, o profeta disse: olha, o sinal de Deus é: os teus 2 filhos, filhos de quem? De Eli, o sacerdote, vão morrer no mesmo dia. E como o profeta disse, aconteceu. Os 2 filhos deles morreram no mesmo dia. E quando a notícia chegou em Siló, o sacerdote estava sentado na sua cadeira de balanço, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a nora estava grávida, deu à luz, e foi um menino, e colocou o nome do menino, e acabou. Foi-se a glória de Israel. As consequências do inimigo das nossas almas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal. E não permita que você enverede por caminhos tortuosos, caminhos estes que levam você a perdas irreparáveis, leva você ao leito de dor, leva você a coisas terríveis e até a morte eterna. Que Deus te livre, que Deus me livre, que não somos diferentes. Fiquemos de pé, pois. Quero agradecer a cooperação da cantora, quero agradecer a cooperação